Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Função. Dados dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B qualquer relação entre os elementos desses conjuntos, de modo que a cada elemento de A se associe um único elemento de B. Então, nós já vimos que uma relação, né, são pares ordenados, né? São pares ordenados formados a partir de dois conjuntos, né? Temos um conjunto A, onde, né, os elementos x, o conjunto B com os elementos y, não é isso? Então, e aí podemos formar, né, um par ordenado x, y a partir desses dois conjuntos, tá certo? Uma função é um tipo especial de relação. Então, uma função é uma relação onde os elementos, né, do conjunto A vão estar associados a um único elemento, tá, do conjunto B. Tá? Numa relação, nós podemos ter qualquer tipo de associação. Numa função, não. Tá? Numa função, cada elemento do conjunto A só pode estar associado a um único elemento do conjunto B, tá certo? Então, por exemplo, né, temos aqui menos 1, 2 e 3, tá? Conjunto A. Temos o conjunto B, 4, 2, 3, 5. E aí nós temos né, o elemento do conjunto A associado a um único elemento do conjunto B. Menos 1, 4. 2, 3. 3, 5. Tá? Então, nós temos aqui os elementos, né, estamos formando pares ordenados, só que os elementos do conjunto A, né, os elementos x, estão associados a um único elemento do conjunto B, um único elemento y, tá, do nosso par ordenado, beleza? Um outro exemplo, né? Menos 1, 2 e 3, 4, 2, 3 e 5, tá? Menos 1 e 2, 2 e 4, 3 e 2, tá? Veja bem, eu posso ter no meu contradomínio, tá? Eu posso ter um elemento associado a dois elementos aqui do meu domínio. Agora, aqui no meu elemento do domínio, eu só posso estar associado a um único elemento, tá? Esse menos 1, ele não pode estar associado ao 2 e ao 4, por exemplo, ao mesmo tempo. Ele não pode estar associado ao 2 e ao 3 ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, né? Então, o menos 1 está associado a um único elemento que é o 2. O 2 está associado a um único elemento que é o 4. E o 3 está associado a um único elemento que é o 2. Tá? Então, cada elemento do meu conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Beleza? Isso é uma função. Tá? Não são funções. Tá? Veja bem, eu tenho um elemento aqui do meu conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, isso não é uma função. Para que seja uma função, todos os elementos do meu conjunto A, obrigatoriamente, têm que estar associados a um único elemento do meu conjunto B. Tá? O elemento 3 do conjunto A não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Logo, não é uma função, é uma relação, mas não é uma função, tá? Então, também não é uma função. Por quê? Porque o elemento 3 está associado a dois elementos aqui, ó. O elemento 3 do conjunto A, ele está associado a dois elementos do conjunto B. Não pode, tá? Eu só posso estar associado a um único elemento, tá? Então, também não é uma função, tá? O elemento 3 do conjunto A está associado a mais de um elemento do conjunto B, tá? Então, o elemento 3 do conjunto A está associado a mais de um elemento do conjunto B. Atenção! Toda relação é uma função, mas nem toda função é uma relação. Aqui nós temos uma relação, mas não temos uma função. Aqui nós também temos uma relação, mas não temos uma função. Por quê? Porque para ser uma função, todos os elementos do conjunto A precisam, né, obrigatoriamente estar associados a um único elemento do conjunto B. Tá? Então, todos os elementos do conjunto A precisam estar associados a um
único elemento do conjunto B, tá? Não posso estar associado a dois elementos, não posso ter elemento que não está associado, tá? Não posso ter elemento aqui, tá? Sem uma correspondência aqui. Show? Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Sejam os conjuntos A igual 0, 1 e 3, e B, conjunto B, 1, 3, 5, 7, 8. E a função que associa cada elemento do conjunto A, o seu dobro, mais uma unidade em B. Tá? A função que associa cada elemento do conjunto A, tá? O seu dobro, mais uma unidade em B. Então, os elementos, quer dizer, duas vezes os elementos de A, mais um, tá? Mais uma unidade, ok? Então, observe agora essa função representada em diagrama, né? Então, 0, 1, 3, tá? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, tá? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, tá? Olha só, a função que associa cada elemento do conjunto A, o seu dobro mais uma unidade, tá? Então, e aí o que acontece, né? Temos aqui, né, o nosso conjunto A e B, tá? Conjunto A e B, tá? Temos aqui a nossa função de A em B, tá? O A está ligado a um único elemento do conjunto B, o 1 está ligado a um único elemento do conjunto B, e o 3 também está ligado a um único elemento do conjunto B, quer dizer, 1, 3, 7, 5, 8. São os elementos do conjunto B. Show? Agora, veja bem, esses elementos que estão ligados, tá, aqui, né, aos elementos do conjunto A, nós vamos chamar de imagem da função. Os elementos do conjunto A, nós vamos chamar de domínio da função, tá? Todos os elementos x, nós vamos chamar de domínio da função. Todos os elementos, tá, que estão em correspondência aqui, né, com os elementos do conjunto A, nós vamos chamar de imagem, nós vamos chamar de y, tá? O nosso y aqui vai ser a nossa imagem. E os elementos que estão sobrando aqui, todo esse conjunto aqui, ó, tá? Todo esse conjunto B vai ser o nosso contradomínio. Então, veja bem, o meu conjunto A é o meu domínio, o meu conjunto B todo é o meu contradomínio. Agora, os elementos do meu conjunto B que estão associados aos elementos do conjunto A são a nossa imagem, tá? Domínio, imagem, tá? Contradomínio, tá? Beleza? Olha só. Então, né, vimos que os elementos do conjunto A, né, eles estão associados aos elementos do conjunto B pela seguinte formulazinha, né, pela seguinte lei de formação, né? Duas vezes os elementos do conjunto A mais uma unidade, tá? Então, então para x igual a zero, né, nós temos quem vai ser meu y, né? Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que vai ser o 1, tá? Então, a lei de formação aqui, né? Duas vezes, né, o elemento do conjunto A, tá? Mais uma unidade. Então, para x igual a 1, 2 vezes 1 mais 1, 3, tá? Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, né? Então, a nossa função, né? Aqui o nosso domínio, 0, 1 e 3, tá? A nossa função, nossos pares ordenados, 0 e 1, 1 e 3, 3 e 7, tá? 0, 1, 1 e 3, 3 e 7, nossos pares ordenados, tá? O nosso conjunto aqui, a nossa função, beleza? Então, domínio ou conjunto de partida é o conjunto A, tá? Então, todo o nosso conjunto A é o nosso conjunto domínio e é indicado por domínio de f, domínio da função, tá? Então, o domínio de f é todo o nosso conjunto A, tá? Ou o domínio de f 0, 1 e 3, tá? Então, o nosso conjunto A é o nosso domínio da função, beleza? Agora, olha só. O contradomínio, ou conjunto de chegada, é o conjunto B, e é indicado por contradomínio de f, contradomínio da função, tá? Então, o meu conjunto B, ou né, o meu conjunto aqui, verdade, né? 1, 3, 5, 7, 8, tá? 1, 3, 5, 7, 8, tá? Todos os elementos do meu conjunto B
tá? É o meu contradomínio, tá? Os elementos do meu conjunto A são os elementos do meu domínio. Todos os elementos do meu conjunto B são os elementos do meu contradomínio, tá? Agora, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio e é correspondente ao conjunto constituído pelos elementos de B que estão associados aos elementos de A. E é indicado por imagem de F, imagem da função. Então, todos esse subconjunto aqui, ó, tá? Esses elementos que estão aqui, ó, né? Nesse círculozinho azul aqui, ó, é a nossa imagem, tá? Então, os elementos do meu contradomínio que estão associados aos elementos do meu domínio é a nossa imagem. É a imagem da função, tá? Então, a imagem da função 1, 3 e 7. Show? Valor de uma função. Podemos encontrar o valor de uma função f de x substituindo o x por um determinado valor, né? Por exemplo, dada a função f de r em r, tá? Estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? Definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Determine f de menos 3, f de 0, f de 1 meio, tá? O que acontece? Quando eu atribuir valores para o meu x, tá? Eu vou encontrar um valor para o y. Quem é meu f de x? O meu f de x é um y, tá? Cada vez que eu atribuir aqui um valor para o x, tá? Eu vou encontrar um valor para o y. E aí eu vou formar um par ordenado. Então, par ordenado xy. Então, veja bem. Se no lugar do x eu colocar um menos 3, tá? Que valor eu vou encontrar para o y, tá? É isso que ele está querendo, tá? Quer que a gente atribua valores aqui ao x. Nós temos aqui uma função, tá? Uma f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Essa é a nossa função. Então, cada vez que eu atribuir valor para o x, eu vou encontrar um valor para o y, tá? Então, para f é de menos 3, o que vai acontecer, tá? No lugar do x, eu vou colocar um menos 3. Então, fica assim, ó. F de menos 3 vai ser igual. No lugar do x, menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado, tá? Por quê? Porque é x ao quadrado. Então, menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, 2 vezes no lugar do x, eu vou colocar o menos 3, tá? 2 vezes menos 3, mais 1, tá? Menos 3 ao quadrado é 9, tá? Mais 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. 9 menos 5, tá? Isso vai dar 4. Então, f de menos 3, 4, tá? Para x igual a menos 3, o y, tá? Vai ser 4, tá? O f de menos 3 vai ser 4, tá? Para x igual a menos 3, o meu y vai ser 4. Formei um par ordenado aqui, tá? Para x igual a 0, meu f de 0, tá? No lugar do x eu vou botar um 0. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. Mais 1, 1, tá? 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 também é 0. Mais 1, 1. Então, o f de 0 é igual a 1. Para x igual a 0, y é igual a 1, tá? Essa é a leitura que a gente vai fazer, tá? Para x igual a 1 meio, 1 meio ao quadrado mais 2 vezes 1 meio mais 1, tá? 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto, tá? Quando eu multiplicar 2 vezes 1 meio, isso aqui vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2 vai dar 1. 1 mais 1, 2, tá? Vai ficar 2, vai ficar 1 quarto mais 2. Como é que a gente faz, né? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 9 sobre 4, tá? O f de 1 meio, 9 sobre 4. Quem quiser, tá aí em casa, né, pegar um papelzinho e resolver aqui essa expressãozinha, vai encontrar 9 sobre 4. O que isso significa? Quando x, no lugar do x eu colocar 1 meio, tá, eu vou encontrar um valor do y igual a 9 sobre 4. Tá? O que nós estamos fazendo? Formando pares ordenados. Tá? Para x igual a menos 3, y igual a menos 4. Y igual a 4, desculpa. Para x igual a 0, y igual a 1.
para x igual a 1 meio, y igual a 9 sobre 4. Show? Uma observação. A indicação R em R, tá, significa uma função cujos elementos do domínio e da imagem da função pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Os elementos do domínio e da imagem, os elementos do domínio e da imagem, tá, da função pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Então, os elementos de R que vão até R, quer dizer, os elementos do conjunto aqui R associados aos elementos do conjunto também R, conjunto dos números reais. Tá? Show? Então, exercício resolvido. Dada a função f de R em R, quer dizer, estamos trabalhando aqui com o conjunto dos números reais, tá? Definida por f de x igual 5x menos 2. O que isso significa? Que se eu der um valor para o x, eu vou encontrar um valor para o y. Quem é f de x? F de x é o meu y, tá? Quando nós formos ver a representação gráfica, nós vamos entender melhor, tá? Isso aqui. Por que eu estou chamando f de x de y, tá? Show? Então, bom, dada a função f de R em R, definida por f de x igual a 5x menos 2, determine o valor de x de modo que f de x igual a 0. Então, o que vai acontecer? No lugar do x, eu vou colocar um 0, tá? Então, solução, fazendo f de x igual a 0, aliás, desculpa, determine o valor de x, de modo que f de x igual a 0. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar um 0. Ele quer encontrar o valor do x, tá? Ele está me dando o valor do y, está dizendo que y é igual a 0. E ele quer que a gente encontre o valor do x, tá? Desculpa aqui, tá? Dada a função f de R em R, definida por f de x 5x menos 2, determine o valor de x, tá? De modo que f de x seja igual a 0, tá? Então, y é igual a 0, ele quer saber quanto vale x, tá? Então, veja bem. Bom, fazendo f de x igual a 0, né? Temos que 5x menos 2 igual a 0. 5x menos 2 igual a 0. Se f de x é igual a 0, tá? Então, 5x menos 2 é igual a 0, ok? 5x menos 2 igual a 0, tá? O que vai acontecer? Vou pegar esse menos 2, vou passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Então, 5x é igual a 2, tá? Agora, o que vai acontecer? Vou pegar esse 5, vou trazer para cá para o segundo membro, dividindo. X vai ser igual a 2 quintos, tá? Qual é o valor? A pergunta é, tá? Que valor eu devo colocar no lugar do x, tá? De forma que meu f de x, que meu y seja igual a 0. Eu tenho que colocar 2 quintos, tá? Se eu colocar 2 quintos aqui, esse y, tá? Esse f de x, ele vai virar 0, tá? Depois, quem quiser substituir para conferir, tá? No lugar do x, colocar 2 quintos, tá? Beleza? E aí vai dar uma conferida, tá? Show? Então, vamos lá. Uma segunda questão, tá? Dada a função f de R em R, definida por f de x igual x ao quadrado menos 7x mais 12. Calcule. Então, aquele que é o f de 2, o f de menos 1, o f de 0 e o f de 1. O que acontece, tá? Ele quer saber o seguinte, eu substituindo x por menos 2, quanto vai valer o y? Tá? Que valor eu vou encontrar para o y? Tá? Ele está dizendo para mim o seguinte, tá? Substituindo o x aqui por menos 2, que valor eu vou encontrar aqui para o y? Quer dizer, quem é o meu f de menos 2? Tá? Quem é o f de x quando eu substituo x por menos 2? Essa é a pergunta. Tá? Então, veja bem, solução. Para encontrar os valores de f de x, basta substituir os valores indicados no x, tá? Então, f de menos 2 vai ser igual, né? Nós temos aqui a nossa função aqui, tá? X ao quadrado menos 7x mais 12, tá? Colocando aqui, né, no lugar do x, o menos 2, tá? Então, fica assim. Menos 2 ao quadrado, menos 7 vezes menos 2, mais 12, tá? Então, menos 2 ao quadrado, f de menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, 4.
tá? Menos 7 vezes menos 2, 14 positivo. Por quê? Porque menos vezes menos é mais, tá? 7 vezes 2, 14. Mais 12. 4 mais 14, 18. 18 mais 12, 30. Tá? Então, meu f de menos 2 vai ser igual a 30. 4 mais 14, 18. 18 mais 12, 30. Tá? Então, meu f de menos 2, 30. Beleza? O f de menos 1. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Tá? Então, menos 1 ao quadrado, 1. Positivo. Tá? Menos 7 vezes menos 1, 7. Mais 12, né? 1 mais 7, 8. 8 mais 12, 20. Tá? O meu f de zero, né? No lugar do x, eu vou colocar um zero. Como é que vai ficar? 0 ao quadrado, menos 7 vezes 0, vai dar 0, mais 12. Só vai sobrar o 12. Então, meu f de zero vai ser 12. Tá? 0 ao quadrado é 0. 7 vezes 0, 0. Tá? 0 menos 0, 0. Mais 12, 12. Tá? E quem é meu f de 1? No lugar do x, eu vou colocar o 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 7 vezes 1, menos 7, mais 12, tá? 1 menos 7, menos 6. Menos 6 mais 12, 6 positivo. Beleza? Bom, uma terceira questão. Seja a função r asterístico, isso significa o seguinte, tá? Todo o conjunto dos números reais sem o zero, menos o zero, tá? Não tem zero no meu domínio, tá? Então, R asterístico em R, a função definida por f de x igual 2x menos 3 sobre 5x, tá? Qual o elemento do domínio que tem menos meio como imagem, tá? Seja essa função f, a função R asterístico em R, a função definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre 5x, tá? Qual o elemento do domínio que tem menos meio como imagem? Então, solução. Para resolver essa questão, basta substituir f de x por menos meio, tá? Então, no lugar do f de x, eu vou colocar menos meio, tá? Ele quer saber o seguinte, qual o elemento do domínio que tem menos meio como imagem? Aqui a minha imagem, aqui o meu domínio, tá? Então, a pergunta é, qual o valor de x aqui para que o meu f de x, para que o meu y seja igual a menos meio, tá? Então, assim, menos meio vai ser igual a 2x menos 3 sobre 5x, tá? Eu vou multiplicar aqui cruzado, tá? Vou multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 2x menos 3 vai ser igual a menos 1, tá? Que multiplica 5x. Então, vai ficar menos 5x, tá? 2 que multiplica 2x menos 3 igual menos 1 vezes 5x menos 5x, tá? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 3, menos 6. Isso vai ser igual a menos 5x, tá? Vou pegar esse menos 5x, vou trazer para o primeiro membro, ele vai ficar mais. Vou pegar esse menos 6, vou passar para o segundo membro, ele também vai ficar mais, tá? Vou trocar esse de lugar, vou trocar esse de lugar. Vou trocar os sinais, tá? Então, vai ficar assim, ó. 4x mais 5x vai ser igual a 6, tá? 9x vai ser igual a 6. Por quê? Porque 4 mais 5 é 9, tá? X vai ser igual a 6 sobre 9. Simplificando em cima e embaixo por 3, x vai ser igual a 2 terços. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá bom? E deixa eu pedir uma coisa. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força aqui pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.